Olá, torcida tricolor, meu abraço e um abraço apertado para vocês depois de um triunfo ontem maravilhoso, onde nós mostramos competência e ficou claro que nós temos uma grande equipe. E eu vou explicar por que nós temos que chegar a essa conclusão. Primeiro, nós perdemos um jogador importantíssimo por uma infantilidade de Jean Lucas. Ele foi expulso e nós entramos, praticamente o jogo todo com um jogador a menos. Mas o Bahia mostrou maturidade. Não se abateu em nenhum momento e parece que os jogadores fizeram um pacto de dizer: vamos jogar pelo Jean Lucas, que já pediu até desculpa e afirmou que isso não vai acontecer mais. A gente até entende, a vontade que ele tinha de ganhar o clássico, mas não pode cometer um erro desse que podia ser prejudicial ao time do Bahia e as coisas poderiam não ter acontecido como aconteceram. Mas vamos falar do jogo. Primeiro tempo, nós mantivemos o controle do jogo, fomos melhores o primeiro tempo todo. O adversário não conseguia entrar na nossa área. Rogério colocou Lucho para dar um apoio na esquerda ali, para fechar aquela lacuna que ficou com a saída de Jean Lucas. E ele abdicou do ataque. Aí o Vitória subiu um pouco as linhas e tentou apertar o Bahia, que se manteve bem no jogo. E aos 22 minutos, o fantástico Eric Puga, recebendo um grande lançamento do Caio Alexandre, que é um maestro, junto do Everton Ribeiro. Depois de um passe do Everton, o Caio lançou exatamente na cabeça do Eric Puga, que fez um golaço. E aí terminou o primeiro tempo com o Bahia na frente e com o jogo tranquilo. Chegamos no segundo tempo e era natural que o adversário viesse para cima do Bahia, porque estava em desvantagem no placar, mas em superioridade numérica. E eles foram para cima, o Bahia baixou um pouco a linha, sofreu ali um pouco, eles tiveram oportunidades, perderam as oportunidades, e numa cobrança de falta do jogador do adversário, o Oswaldo, o centroavante deles fez um gol, que foi uma falha da defesa, um vacilo do nosso goleiro que podia ter saído no lance, não saiu, e tomamos aquele gol. Tomamos o gol, o Bahia continuou, eles continuaram em cima, daqui a pouco o Bahia começou a melhorar com a entrada de Eric e Acevedo, que foi um monstro, deu estabilidade ali no meio de campo, e a gente continuou a jogar o nosso futebol. E mais uma vez, o Eric Puga, numa arrancada, deixou o marcador para trás, entrou na área do adversário e naquele bate-rebate, o Acevedo mais uma vez, dando show de garra, conseguiu evitar a saída da bola, e aí os dois jogadores do Bahia que estavam no impedimento se abstiveram de ir para frente, e ele levantou, cabeceou a bola para Michel Araújo, que tentou a primeira e na segunda fez um gol. E decretou o nosso triunfo. Mas esse jogo não foi um jogo como diz o técnico do adversário, que não tem humildade. Esse rapaz não tem humildade. Quando ele perde, ele sempre diz que o adversário, o jogo foi de um time só, que o jogo foi de... Que bobagem, o senhor Carpini, que bobagem. Reconheça que seu time é inferior ao Bahia. Reconheça isso. Ganhou quem tem mais competência. E você diz, inclusive, que foi incompetência de vocês. Foi.
Foi porque com o Vasco, que vocês ganharam porque estava com um homem a menos, e vocês fizeram aquela festa toda, mas você sabe que a diferença do Vasco para o Bahia é gritante. É gritante. Mas você precisa ter humildade. Você é um técnico novo. Você jogou no Esquadrão de Aço, sabe a força da nossa torcida. Você sabe o que essa torcida é capaz de fazer para o time ficar a 200 por hora. De raça, de garra. Então, não faça isso não. Fica chato. A sua entrevista mesmo, todo mundo critica porque você perde a... E você quer justificar a derrota? Justifique. Justifique coerentemente, não assim, falando que o time foi o time só. E o primeiro tempo? Você toma um gol com um jogador a menos? Peraí, amigo. Não pode ser assim, não. Reconheça a qualidade do Bahia e aí você pode crescer muito como técnico reconhecendo o adversário. Um técnico bom, um técnico experiente, não só reconhece o seu time, não reconhece o adversário. Reconhece a bola que o adversário jogou. Como o Rogério Ceni fez ontem. Condenou a expulsão de Jean Lucas e condenou a expulsão do seu jogador. Entendeu? Eu discordo de Rogério, eu acho que tinha expulso os dois mesmo, porque agressão é agressão. Seja lá do jeito que for, é agressão. O seu jogador agrediu o Acevedo, dando um murro na perna dele, e Jean Lucas agrediu o seu jogador, dando um tapa nas costas dele. Agressão. Para mim tinha que ser expulso os dois mesmo. Mas o Bahia foi sensacional. Mostrou maturidade, mostrou garra, mostrou qualidade e disse ontem em campo, respeite o Esquadrão de Aço. Respeite esse time que está dando show de futebol, apesar de algumas carências que nós temos ainda, principalmente um matador. E nós temos aqui que entender que o Lucho não passa pelo momento bom. Ele se esforça, mas não consegue fazer na frente nada que se aproveite. E quando bota o William José, é que tem um cara com muita categoria, mas ainda meio pesado, é muito lento, mas ele segura um pouco, dá uma estabilidade ali no ataque do Bahia, segura um pouco a defesa do adversário, e o Bahia consegue, né, ficar melhor, como foi depois da entrada do Eric e do Acevedo. A gente estabilizou o meio de campo. Aí Rogério resolve botar Michel Araújo. Esse rapaz deu azar. 3 contusões consecutivas no Bahia. E na volta agora ele consegue fazer um gol que nos dá o triunfo. Então, esse Bahia que a gente viu ontem é o Bahia que a gente quer ver sempre. Sempre. É o Bahia que a gente quer ver jogando com essa garra, mostrando a mística dessa camisa aqui, que é garra, entrega, e com certeza os triunfos virão, mas virão em quantidade admirável. Marcos Felipe fez defesas excelentes. Tem hora que eu acho que o Marcos Felipe, às vezes, ele fica nervoso na saída de bola, perde muita saída de bola, bota para lateral. Eu acho que ele tem um pouco ali, se desequilibra emocionalmente. Gilberto jogou bem, veio de alguns dias parados, e pelo que ele estava parado, ele veio bem. Nosso miolo de zaga está dando show. Olha, David Duarte e Mingo está dando show. Aí do lado esquerdo tem a companhia do Juba, o excelente Juba, que perdeu um gol ontem, que não se perde, viu, Jubinha? Não se perde um jogo daquele. Eu sei que faltou perna ali naquele momento, mas não se perde. Ali você tocava por cima, você sabe fazer isso. E era gol. Era o 3º gol do Bahia. Mas não sofreu muito não, porque a gente conseguiu ganhar o jogo. E mais um gol daquele. Você que sabe como é que faz, não pode perder. No meio de campo, a gente tem o Everton Ribeiro, esse caba, se pudesse jogar até 100 anos, podia jogar, porque é um craque de bola. Enquanto ele tem fôlego,
Enquanto ele consegue ter, né, pulmão dentro de campo, é incrível, é incrível. Ele arma, ele chama para ele defende, ele faz papel de marcador. Mas você não pode também exigir que uma pessoa da idade dele jogue como o Jean joga, como o Caio joga, como o Eric Pulga joga. Não dá. O Caio, o chamado Carlos Alexandre, é sensacional, é sensacional. Esse daí é. Cauli arma o jogo, Cauli tem dificuldades ainda de voltar aquele futebol. Tem horas que eles voltam, tem hora que ele consegue fazer uma excelente partida. Ele ontem não jogou mal no primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu um pouco e foi substituído. No ataque o Luxo não deu muita oportunidade ao Bahia de fazer gols. Entrou Thiago, que fez o trabalho de defesa também, ajudou muito na defesa. E o William José também, que foi para ali para segurar a defesa do adversário. Mas foi um jogo bom, sofrido. Houve momentos de vacilo do nosso time, que recuou muito e o adversário foi para frente. Mas no final, nós podíamos sair da Fonte Nova com a maior alegria do mundo, porque mais uma vez a gente mostrou quem é o melhor do Nordeste, mais uma vez a gente mostrou quem é o melhor da Bahia, mais uma vez a gente mostrou que tem a maior torcida, 47 mil pessoas na Fonte Nova ontem, numa renda de quase 1.800.000. Esse é o Esquadrão de Aço. E a maturidade que esse time pegou, né, comandado pelo excelente técnico, o Rogério Ceni, para mim é um excelente técnico. Foi vitorioso como profissional e agora está como de futebol e agora está sendo excelente técnico, sabe como conseguir motivar os jogadores, sabe como conseguir acalmar também o ânimo de cada um deles. Ok? Um grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser, com Bahia Paysandu pela Copa do Brasil, e a gente vai encerrar a Copa do Brasil até as férias, né? As férias entre aspas da data FIFA, para o Bahia poder descansar e voltar após isso aí, talvez com algumas contratações e mais descansado para a gente enfrentar aí o segundo semestre, que vai ser difícil também. O Bahia com 4 competições, Nordeste, Brasil, Brasileiro e Libertadores, que fé em Deus a gente passa pelo Internacional. Vamos torcer para o Bahia fazer um excelente jogo lá, não é difícil a gente trazer um resultado positivo e aí a gente poder, mais uma vez, continuar brigando para seguir em frente na Libertadores. Até lá, um abraço, saudações tricolores.